Fala conosco mais uma vez hoje. Obrigado pelos testemunhos todos que ouvimos aqui, pelo encorajamento. E mais uma vez queremos ouvir de Ti. Amém. Muito bom. Nós estamos falando aqui sobre encontros com Jesus. Semana passada eu falei do encontro com Jesus. Jesus vai ao encontro de uma viúva em Naim. E a gente está falando sobre Jesus. Aliás, este ano a gente vai focar bastante em conhecer Jesus. Se eu posso dizer que Deus tem dado uma palavra, uma direção para mim pessoalmente, né, e creio que para a comunidade. Para mim pessoalmente já é um desafio há muitos anos, mas hoje, esse ano especialmente, eu ouvi isso de várias pessoas. Nós vamos falar de Jesus, porque o segredo, porque às vezes você pode usar a Bíblia para ensinar princípios e verdades, mas o segredo da transformação é conhecer Ele, Jesus. Amém, irmãos? É ter um relacionamento com Ele. Então, vamos falar hoje sobre Jesus encontrando as pessoas da sua cidade. É o encontro de Jesus com as pessoas da cidade onde Ele viveu durante toda a sua vida. Não é verdade? Você já se sentiu desprezado por aqueles que te conhecem há muito tempo? Sabe? A pessoa te conhece há muito tempo, então o que elas fazem? Eles tratam você como você era lá no pior de você. Até um filósofo disse: todo homem tem o direito de ser julgado pelos seus melhores momentos, não é? Mas nós tendemos a julgar as pessoas pelo pior. Quando você fica muito tempo com um grupo, é tendência geralmente que as pessoas olhem para você e falam assim: não, mas você não pode ter mudado. Ah, eu sei como você é. Acontece muito em casamento. Você sempre é assim, sempre é assim. Então aí, sabe que se eu falo para minha mulher que ela é sempre assim, se ela fala, você sempre é assim, sabe qual a mensagem que nós mandamos um para o outro? Você não tem chance comigo, você nunca vai mudar. E aliás, eu estou desprezando a Jesus, porque eu não creio no poder de Deus para transformar minha mulher, nem ela crê no poder para transformar a mim. Amém, irmãos? Pais e filhos, amigos, colegas de trabalho. Aí de repente você vai para um outro lugar, para uma outra cidade, as pessoas não te conhecem, elas falam: pô, você é uma pessoa tão legal. Recentemente fui para um encontro, um retiro, muitos dias, conheci pessoas que não me conheciam. E aí eu saí do alojamento, estou indo para um lugar de reunião, estou andando do lado de uma missionária que estava ali também, e ela me falou uma palavra. Ela não sabia, mas eu estava pensando nessas coisas, entende? Mas Deus sabia. E ela falou uma palavra para mim: sabe, você é assim. Aí o Senhor falou: viu? É assim que eu te vejo. Não se preocupe com as pessoas que não te veem assim, porque elas te conhecem há muito tempo. Mas naquele mesmo instante eu pensei: como é que será que eu ajo com as pessoas que eu conheço há muito tempo? Eu conheço... Cadê o Edson? Ah, está ali. Eu vejo na Jara, você está fofocando, irmã? Não, estou brincando. Eu vejo o Edson Abino, está ali. Eu conheço eles há muito tempo. Não tanto quanto eu conheço outras pessoas, óbvio. Ele me conhece há muito tempo. A minha tendência pode saber já como ele é. O Edson é assim. Mas ele é a mesma pessoa que eu conheci há 10 anos atrás? Uma vez eu convidei uma pessoa e ela subiu aqui nesse púlpito, e eu pedi para ela falar alguma coisa. Tinha alguém na audiência aqui que ficou muito indignado, levantou, ficou: não gosto de ficar nessa igreja, porque aquela pessoa é assim. Mas será que ela ainda é? Quer dizer que Deus não transforma ninguém? Vocês estão acompanhando, irmãos? Percebe como é sério isso? A gente faz isso às vezes com os filhos. E sabe o que a gente fala para os filhos? Ah, você é duro. Ah, você é, sei lá, mudo. Ah, você nunca me ouve. Você... Aí eu estou estou dando uma palavra de maldição, dizendo: você é assim, você vai morrer assim, você nunca vai mudar. É mais difícil sofrer isto, mas é mais fácil falar isso, né?
Então na igreja existe uma situação interessante, por quê? Porque as pessoas ficam muito tempo juntas, elas ficam muito tempo juntas numa célula, elas ficam muito tempo juntas nos seus... E aí a gente, em vez de se tornar amigo e admirador da obra de Deus no irmão, a gente se torna juiz, julgador, observador. Mas eu nessa comunidade recebi muitas mensagens diferentes. No começo aqui, muitos anos atrás, quando eu comecei a liderar aqui, tinha tanta coisa para ajeitar e arrumar, e assim, eu cometi alguns erros. Aliás, eu continuo cometendo erros como pastor, viu, irmão? Você sabia disso? Não? Eu cometo menos erros quando os amigos falam comigo. Aliás, a gente todos nós cometemos menos erros com pessoas, ouvindo pessoas que nos amam, não é verdade? E eu pisei na bola de uma pessoa que eu achei que nunca mais iria gostar de mim, mesmo ter me perdoado. Um dia no encontro com casais, foi muito poderoso. Um dia, enquanto casais, essa pessoa casada me procurou e falou: deixa eu te contar uma coisa. Abriu o coração sobre uma coisa difícil que tinha passado na vida. E eu me senti tão amado porque eu não seria digno de receber aquilo. Mas Deus sabe o quanto amava aquela pessoa. Mas somente Jesus poderia transformar. Nada eu poderia fazer, você entende? Mas eu orei muito, Senhor. Eu queria restaurar relacionamentos. Eu não posso desfazer o que eu disse. Porque mesmo quando você pede perdão, não dá para desfazer o ato, certo? A outra pessoa tem que ter uma experiência. Mas a maioria das pessoas, às vezes tem uma experiência, mas não vai lá dizer: ei, eu vejo Jesus em você, eu amo você, e está tudo bem. Você já fez isso? Você já deu mensagem de está tudo bem para pessoas que talvez nem conseguem falar com você direito, porque não sabe o quanto você está chateado ainda? É fácil a gente trazer tudo para nós, né? Nós somos a vítima, o dodói, o coitado. O negócio é que o evangelho é ao contrário. Bom, agora você imagina, Jesus então, ele resolve viajar para Nazaré. Estou usando o mesmo mapa da reunião passada. Ele vai para Nazaré ali, e Nazaré fica a 40 quilômetros mais ou menos, 44, de Cafarnaum, onde ele está morando. Ele faz essa viagem a pé, alguns dias. E ele então chega nessa cidade, que era onde ele viveu. E quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como era seu costume, e se levantou para ler as Escrituras. Então Jesus agora talvez tivesse ido visitar a mãe, os irmãos, as irmãs que estavam lá. Mas Jesus sempre fazia uma coisa: ele sempre ia na sinagoga nos sábados. Acho que ele ia também outros dias da semana, mas o sábado parece que ele não faltava, né? E Jesus então vai lá e já devia ter feito aí, devia ter se passado talvez 2 anos, pelo menos 1 ano tinha passado que ele estava fora de Nazaré, talvez 2 anos, porque ele sai, vai no deserto, é tentado, ele, não é, os discípulos, e anda por Cafarnaum, faz milagres e tudo. O pessoal tinha uma notícia já de quem era Jesus. Então ele está lá e o pessoal fala: tá bom. Deram para ele ler as Escrituras, não é? E o pessoal sabia de uma coisa: Jesus ia sempre à sinagoga. Onde é que está Jesus? É sábado. Ah, filho, sábado? Está na sinagoga. Amém, irmãos? E tem aí várias referências: Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles mostram que Jesus ia sempre na sinagoga. Ele sempre estava na sinagoga. Você sabe o que é uma sinagoga? Olha, esta aqui é a sinagoga, igreja da sinagoga que fica lá em Nazaré. Dizem que esta aqui seria a sinagoga que Jesus entrou. Dizem que essa sinagoga aqui. Então a sinagoga é um lugar muito simples. Tinha uma caixa onde guardavam os rolos, que eram a lei, que eram as Escrituras. Tinha uma mesa onde eles abriam os livros, liam em pé.
E tinha bancos onde o pessoal sentava. E geralmente assim, você pegava, você lia o texto, guardava de volta, muita reverência, aí quem ia falar sentava. Na verdade parecia mais uma célula, não é verdade? Não é isso? Não é interessante? E aí então, na sinagoga, o ritual era mais ou menos assim, não é? Tinha uma abertura com uma bênção, não tinha instrumento, não tinha essas coisas. Depois alguém lia um texto do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois as pessoas respondiam amém juntos, e aí eles liam em hebraico e traduziam por aramaico. Depois liam os profetas, né? Livro dos profetas. E havia então aí o sermão e uma palavra final. E Jesus então, ele está lendo os profetas, ele vai ler os profetas, e ele vai dar o sermão, ou a mensagem, a palavra de encorajamento no dia, não é? Então, a sinagoga, sabe como foi criada, gente? É muito interessante. Quando os judeus foram para a Babilônia, não tinha templo lá, certo ou não? Como é que eles iam fazer? Eles começaram a construir lugares para se juntar e ler a Bíblia, porque assim, não sei se você entende, Bíblia no Antigo Testamento é um negócio raro, certo ou não? Pergaminho, tinha que ser copiado à mão, não é todo mundo que tinha, e aliás a maioria não sabia ler. Então eles tinham que ir para um lugar para poder pegar aquele livro e ler. Então surgiu a sinagoga. Sinagoga significa aprendendo junto. Olha que legal, significa aprendendo juntos. E a sinagoga assim, se tivesse 3 pessoas, podia ter uma reunião. Que hora? Qualquer hora. Só que a pessoa que vai conduzir tinha que ter o mínimo de qualificação. Tem que ser uma pessoa, não é, honrada, conhecida ali, e que tivesse um mínimo de, não é, que tivesse uma referência positiva dos demais. O sábado era mais cheio, porque sábado era um Shabá. Se bem que na Babilônia não tinha Shabá, né? E quando eles voltaram, eles continuaram com o negócio da Babilônia, porque no templo só podia entrar o pessoal, o sacerdote, aquela coisa toda de templo. Mas a sinagoga, todo mundo. Então a sinagoga foi uma coisa muito interessante. E não sei se você sabe, a primeira sinagoga das Américas está no Brasil, está em Recife. Acabei descobrindo isso na minha pesquisa. Essa aqui é a sinagoga de Kahal Zur, Israel, em Recife. Foi criada em 1637. Interessante isso, né? Está ali, você tem bancos, está preservado aí. Bom, entregaram o livro do profeta Isaías, ele abriu e encontrou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus pega o livro do Isaías. Será que foi coincidência dar o livro de Isaías para ele? Ele vai lá. Deixa eu fazer um parênteses. Eles iam à sinagoga porque lá tinha um lugar para sentar, tinha mais espaço e tinha a Bíblia. Hoje todos nós temos a Bíblia, várias versões da Bíblia. Temos Bíblia impressa, custa barato, tem de graça. Aquelas pessoas iam à sinagoga porque lá elas iam aprender juntas. E elas tinham a Bíblia. Irmãos, hoje, a nossa versão de sinagoga de aprender junto, aqui seria sinagoga? Não, está mais na casa. Qual o tamanho de uma sinagoga? Tinha mais de 400 em Jerusalém, chegou a ter. A sinagoga podia ser numa casa, ou ela podia ser como essa que eu mostrei aí, num pavimento maior. Hoje tem sinagogas para 2.500 pessoas, 3.000, mas sinagoga era uma coisa que as pessoas sentavam. A pessoa lia o livro, eles sentavam porque eles estavam conversando. Amém, irmãos? Jesus está dizendo: ei, eu estou no meio de vocês. Toda semana nós temos células, irmãos. Sabe, nós precisamos participar, precisamos estar juntos, precisamos estar ali, para aprender juntos. A gente aprende juntos, aqui é mais expositivo. Você não pode fazer pergunta, lá no sentado junto você pode perguntar, tem uma dúvida, você pode ajudar. Então Jesus está lá e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Gente, Nazaré é uma cidade pobre, de gente pobre. O pessoal dizia: de Nazaré não vem nada bom, não tem nada em Nazaré. Sabe o que é Nazaré? Aquela cidade que você não quer mudar. Se um filho falasse: pai, vou me mudar para Nazaré. Para, filho, o negócio não vai para uma cidade maior. Deu para entender o que é Nazaré?
Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. E Jesus então fechou o livro, devolveu para o assistente e se sentou. E todos na sinagoga estavam olhando para ele. Ele leu Isaías 61, essa passagem é Isaías 61. Imagina que dava para ouvir o ronco das barrigas. Você já ficou num lugar muito quieto e de repente a sua barriga roncou? Não? Já aconteceu com você? Não aconteceu? E você não consegue dizer para a barriga, não ronca, e fica... Ainda mais está jejuando. Imagina, dá para ouvir o ronco das barrigas, gente. O que ele vai falar? Por que ele vai dizer? Então Jesus fala uma coisa que ninguém está esperando. E veja, Jesus foi se encontrar com seus amigos, que conheciam ele desde a infância. Ele morou desde a infância em Nazaré. Lembra aquele lance que eu falei no começo? Que tinha o gatinho lá olhando assim? E você pensa que você é? Então ele começou a dizer, que significa, veja bem, Lucas, talvez Jesus tenha lido mais do que essa passagem. Lucas está dando um relato, certo ou não? Ele não consegue escrever todos os detalhes, percebe? Então lá, ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Como assim? Ele começa a explicar que ele estava ali, ele era o ungido. Ele veio dizer para os amigos, veja, Jesus não tinha falado isso claramente, ele veio dizer para eles, olha, esse Messias, aconteceu, já está aqui, e vocês não imaginam, é de Nazaré, do lugar onde ninguém imaginava que podia sair uma coisa boa, é daqui. Você imagina? Imagina que você está na sinagoga, você está sentado ouvindo isto, você ficaria feliz? Você ficaria alegre, não? Sabendo que Jesus, porque as notícias corriam mesmo naquela época, sabendo que Jesus estava expulsando o demônio, curando enfermo, estava ensinando, ele já estava veja, quando ele vai para Nazaré, está mais de um ano no ministério dele ativo, tá? Ou talvez mais tempo, segundo alguns comentaristas, e todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam da sua boca. Mas aí eles começaram a perguntar, mas esse não é o filho do Zé Carpinteiro? É o filho do Zé Carpinteiro? Você conhece Jesus, começa a falar algumas coisas, fala, mas esse aqui? Mas esse aqui é a Nádia. Esse aqui é o Reginaldo. Reginaldo? Como assim? Estão entendendo aí, irmãos? Então, veja, a atenção que está neste encontro, né? Então, o que acontece? Jesus já estava pregando o Evangelho. Veja, ele leu Isaías 61, ele estava pregando o Evangelho para os pobres? Estava. Os cegos estavam sendo curados? Estava. Os aleijados, os que estavam presos, os que estavam sendo libertados? Sim. Os endemoniados libertados? Sim. O ano da graça do Senhor, Deus abençoando a todos indiscriminadamente, estava acontecendo já. Jesus vai lá, ele não disse que ia acontecer, ele falou, já faz um ano e tudo, está acontecendo, e vocês sabem. Você sabia que Jesus está nesse mundo presente? Sabia que ele está operando milagres? Não. Você sabia que ele cura enfermos? Você sabia que ele expulsa demônios? Você sabia que ele faz o impossível? Você sabia que ele transforma futuros? Ele transforma o pior pecador num santo? Você sabia? Já está acontecendo, gente, mais 2000 anos. Mas muitos não acreditam, ficam assim, mas será? Cantamos agora há pouco, a vida está em teu nome, é Jesus, milagres vão acontecer aqui. A gente canta, acha bonito, fala, mas aqui na Atibaia não, você entendeu? Aqui não tem um grande pregador ungido, se fosse o Bill Johnson aqui se fosse o Randy Clark, se fosse ou seja, se fosse alguém que você não conhecesse. Milagres estão acontecendo na célula, sabe? O pessoal se reúne para lá, tudo acontece. Mas aqui não, eu conheço o meu líder. Meu líder, gente.
Ele nem sabe português direito. Ele nem completou o 2º grau. Eu fiz faculdade. Você não está entendendo como é que funciona? Não pode ser que acontece aqui. Deus está fazendo, teve um irmão que teve umas palavras, aquele irmão é novo, tem 3 anos de convertido, está dando profecia, não, você não pode ser Deus não. Aí não acontece. Amém, irmãos? Há os 2 lados nessa história, né? Quando é você, que Deus está usando, e quando é alguém que está usando, e você está ali presente. E sabe o que acontece? Marcos capítulo 6 mostra a mesma passagem. Marcos capítulo 6 detalha mais algumas coisas. Ele diz assim: não é esse o carpinteiro? Filho da Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Seus irmãos moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Gente, eu fiquei pensando, Jesus, eu estou lá na sinagoga de Nazaré, e eu estou vendo o Senhor falar aquele negócio todo, eu devia ficar feliz. Eu moro numa cidade pobre que não tem chance, não tem oportunidade nenhuma, e o Senhor está dizendo que tudo vai mudar. Mas aquele pessoal se sentia muito ofendido. Dá para você imaginar um negócio desse, não? Eles sabiam que Jesus tinha feito umas coisas lá, mas está pensando, você é um carpinteiro, o que você sabe disso? Você nunca estudou numa escola rabínica? Aliás, aqui em Nazaré não tem rabino, ninguém vem para cá, não tem rabino de renome, aqui não tem escola top. Você nem estudou aqui a Torá, mano, agora você está dizendo que você é mestre, como assim? Não pode, ficaram ofendidos. Aquele irmão começa a ir bem, aquela irmã começa a ir bem, começa a dar testemunho, ela começa a encorajar, todo mundo manda mensagem para o WhatsApp, aí você fica muito ofendido. Muito ofendido, não pode? Como assim? Eu estou na igreja há tanto tempo. Não aceitamos o irmão porque ele tem personalidade diferente. A gente fica criticando, porque tem que ser tudo do jeitinho que a gente quer. Aqui nós temos um padrão na igreja, aqui nós temos uma hierarquia. Na de Jesus, na de Jesus é um pouco mais assim, entendeu como é que é? Entra pecador que ninguém gosta, criança tem prioridade, abraça leproso, prostituta é abraçada, é um negócio de doido. Não, nossa igreja aqui não. Vocês estão aí, irmãos? Estamos botando um espelho para nós aqui, a maioria aqui é cristão, né? Creio. Aí esse pessoal fica ofendido. O que ele pensa que é? E como assim cumpriu? Ele? Não, o Messias vai vir de raio, vai ser rico, vai ter poder militar, quer dizer, as pessoas dizem, Deus se quiser fazer algo na minha vida, vai fazer assim, 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 eu já planejei tudo. Não como a Nádia, ela planejou tudo no casamento dela, Deus usou tudo, ela ficou feliz, porque ela falou, tu tens o melhor, estou chorando agora, mas vou ficar feliz. Depois chora porque fica feliz, não é verdade? É assim que é, que bom. Mas esse pessoal não. A gente não pode ser Jesus. Não pode, ele está aqui do jeito que ele cresceu aqui. Não pode ser o Rúlio. Ele veio do México. Não pode ser fulano, por quê? Aí ele mora lá no interiorzão mesmo, ele mora lá, ele é do mato lá, ele mora na fazenda da fazenda. Ele é caipira, não pode ser ele não. Eu sou caipira de Arapongas, não é vocês? Amém, irmãos? Não, tem que ser alguém instruído. A gente não recebe. A gente olha para essas pessoas e não recebe o que Deus está oferecendo por elas. Jesus é um profeta, muito mais que um profeta, mas nem como profeta eles reconheceram Jesus. A gente reconhece Deus operando uns nos outros. Eles desprezaram Jesus. É a familiaridade que gera desprezo, a familiaridade que gera incredulidade. Não pode ser. Eu conheço ele. Agora ele vai ser pastor? Não pode. Essa mulher não pode ser. Quando eu fui ordenado pastor, muito jovem,
Teve os 2 caras que eram amigos meus que deixaram de ser amigos. Do tipo, mas ele não pode ser pastor. Eu devia ser pastor. Eu estou isso, mas não pode. Deixou de falar comigo. Não chamou mais de César, chamou de pastor. Aí eu falei, senhor, o que é isso? Ele falou, é ele. Ele queria o que você tem, eu dei para você. Eu falei, o senhor quer dar para ele também? Eu falei, você sabe, mas parece que ele não acredita. Ele acha que você tomou o lugar dele. Olha para mim. A pessoa que está do seu lado é filho de Deus, está certo ou não? Ela tomou o seu lugar? Na casa do meu pai tem morada para todo mundo. E sabe o que acontece com aquele povo? Então ele disse, sem dúvida vocês citarão para mim o ditado médico, cura a ti mesmo. Ou seja, faça aqui as obras que você fez lá em Cafarnaum. Eu porém lhes digo, nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ah, você é? Faz aqui agora, queremos ver. Cura aí, ô filho do carpinteiro. Deu para entender o espírito deles? Pede oração na sua célula, não, tem que orar na minha célula, não dá, tem que ser o pastor. Então pede para o pastor, não, você é esse pastor. Tem que ser o grande poderoso homem. Vai no grande poderoso homem, mas Jesus tem que falar, tem que ser ele em pessoa. Aqui está Jesus em pessoa. Jesus disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade, entre os seus parentes, na sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Não pode ser o seu líder de célula. Não, eu conheço, ele tem defeito, mas não vai abençoar. Não. Como é que assim você vai orar por mim e eu vou ficar curado? Não. Aquela é uma palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, Deus tem falado muito através de muitas pessoas, mas a gente não tem ouvido porque a gente não reconhece que é Jesus que está falando. Porque a gente olha para aquela pessoa e fala, não pode ser a Margarete, não pode ser o Rogério. Não, César, eu conheço o César, ele nunca fez isso antes. Não pode ser o Ronaldo. Se você não ouve o mais simples Filho de Deus, que tem o Espírito Santo, você não vai ouvir diretamente de Deus nunca. Uma coisa eu aprendi, ouça sempre, e pergunte se é de Deus, se tem o Espírito de Deus. Porque Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus resiste aos soberbos, concede graça aos humildes. Ele abate os orgulhosos, Ele levanta os humildes. Ele ouve os quebrantados de coração, os que temem do seu nome. Mas, e quando isso está acontecendo com uma outra pessoa que não é você? Não dá para reconhecer isso, meu irmão? Porque ele não tem a mesma patente eclesiástica que nós, não tem a mesma experiência. Tem uns caras que vão em várias igrejas, eles conhecem um monte, aí chegam, eles chegam às igrejas cheios de, tipo, eu tenho que ser reconhecido pelos meus grandes conhecimentos. Você acha que Jesus foi por quê na sinagoga? Ele foi lá por quê? Para mostrar conhecimento? Você acha que Jesus foi lá para poder mostrar que ele era tão sábio? Ele não era fariseu. Os fariseus iam lá para mostrar que sabiam muito e não sabiam nada. Eu não estou aqui para falar de quanto eu sei. Eu tenho que falar de quem eu conheço. Eu estou conhecendo. E você também. Eu tenho o privilégio do microfone, sim. Hoje eu tenho, amanhã pode ser você. Mas não importa, não precisa de microfone. Jesus fica admirado da incredulidade daquele povo que conhecia Ele. E aí Jesus fala uma coisa, por certo havia muitas viúvas na época, Israel na época da seca de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome devastou a terra.
No entanto, Elias foi enviado a nenhuma daquelas viúvas, mas ele foi enviado a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Jesus está falando assim, não foi uma viúva dos judeus de Israel, que fazia tudo certinho, que tinha o marido certinho, que fazia as coisas na igreja tudo certinho, mandou para alguém que estava lá, que ninguém se importava. E no entanto, e havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio, que ouviu de uma escrava israelita dizendo, tem um profeta lá, vai lá, ele fala com Deus. Ele foi lá e disse, quero ser curado. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Não, tem rio na minha terra, não vou. Mas aí ele ouviu um outro servo, o outro servo falou, primeiro ele ouviu uma serva, esse homem era humilde, ele ouviu uma serva, e foi lá. Depois o servo falou, mestre, se fosse para Deus, eu não faria. É uma coisa simples, dá um mergulho no rio. Só está precisando de um banho mesmo, a viagem foi longa, o negócio está cheirando, é bom um banhozinho. Não, essa parte não dá. O Naamã fala, é verdade, ele se humilhou. Ele ficou meio, mas ele foi lá, mergulhou. Na 7ª vez saiu que não pele de um bebê. Jesus está dizendo, você está entendendo? Que esta mensagem que eu estou falando hoje, da graça, de libertar os cativos, de expulsar os demônios, é para todo mundo, especialmente aqueles que acham que não merecem, especialmente aqueles que vocês desprezam, que vocês acham que não é digno, que vocês acham que é inferior, que vocês acham que não são merecedores, que vocês taxam de pecadores. Aí eles ficaram bravos. Gente, os caras ficaram bravos, mas ficaram bravos. Todos na sinagoga ficaram furiosos, diz o texto. Imagina a cena, gente, daquele negócio, do espanto. Nossa, Jesus, que maravilha. Para a dúvida, mas como é que assim? Como assim? Como assim? E agora ódio? Termina em ódio. Ouviram isto, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, se levantaram, expulsaram Jesus da cidade. Foram levando ele, foram arrastando ele, foram escoltando ele. E levaram até a beira do monte, até o penhasco da cidade, onde tinha sido construída, porque as cidades eram construídas em lugares mais elevados, porque eles queriam empurrar Jesus, que viveu no meio deles, que fez mesa para eles, que brincou com os filhos deles. Você está entendendo? Queria jogar do precipício, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. O que significa esse texto? Não sei. Jesus não ficou transparente, atravessou eles? Não, acho que não foi isso. Mas eles estão lá, Jesus deve ter olhado para eles lá, para Jesus. Jesus pegou e andou. Mas passou por entre eles, para mim significa o seguinte: vocês não me querem. Tudo bem. Não fico. E foi embora. Não consta que ele voltou para Nazaré. Irmãos, esse é um encontro com Jesus que tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, não tinha? Jesus foi um encontro dos seus amigos. Jesus na sinagoga, sabe o que ele fazia? Você vai ler o texto, você vai descobrir que Jesus, ele expulsava demônio na sinagoga. Uma vez, ele estava lá em Marcos 1:21, e um demônio apareceu. Quem é você? Jesus, você está pensando o quê? Você quer fazer o quê? Você quer tirar a gente aqui antes do tempo? Não dá. E Jesus falou, sai dele. E saiu. Na mão outra tinha um homem com a mão seca, um sábado. Ele falou, e aí, tudo bem? O pessoal sabia que ele ia curar. E aqueles fariseuzão tudo lá, porque sábado não tem que trabalhar. Ele fala, quer dizer que de sábado caiu o seu jumento, ou caiu um negócio no poço, você não vai tirar, vai deixar morrer. Se o seu filho caiu num negócio, como é sábado, ele morre. Então quer dizer que precisamos, é pecado fazer o bem aos sábados? Ele perguntava para os fariseus. Ficava todo mundo mudo. Ele falou, aí amigão, tudo bom? Estende a mão. Minha mão ficou boa. Sabe o que é isso? Não? Instantâneo. Imagina alguém com uma mão torta, que não tem a mão, e de repente ele olha e vê a mão sendo criada. A mão foi recriada. E aqueles caras da sinagoga, sabe o que fizeram? Saíram com um plano para matar Jesus. Olha o nível, gente. Deixa eu dizer,
Deus está operando muitas coisas no nosso meio nos dias de hoje, amém? Você vê, acontece, vê na televisão. Tem gente, aliás, que fica pegando vídeo, e pega pregação. Sabe o que eu acho gozado às vezes? A gente tem alguns grupos, e sabe o que nós fazemos? Às vezes alguém lá, um irmão, posta uma palavra, não é? De encorajamento, ou fala de uma coisa, aí a pessoa põe 500 mil vídeos, olha esse pastor aqui, e não sei o que, mais. Pô, valoriza o que você tem aqui. Você não valoriza o que tem aqui? Aqui não acontece. Não, fica sempre querendo adicionar alguma coisa. Para, ouve a Deus. Em vez de postar a mensagem do A, do B, não é que são ruins, está tudo bem, está ótimo, acho maravilhoso ver mensagem, está bom, mas o que é que Deus quer falar com a nossa comunidade? O que tem que edificar? Aquele grupo ali que você está de homens, de mulheres, de amigos, de célula, você vai ficar postando quantas vezes? Cara, não para de postar vídeo de terceiro. Põe palavra que Deus está falando para você em relação àquelas pessoas. Que nem o irmão fez essa semana na sala, postou várias palavras. Ah, mas é Rogério, Rogério. Não é verdade? É. Ah, mas se fosse... Não, eu ouvi do Bill Johnson, eu ouvi do pastor, do apóstolo... Mas a gente conhece o Rogério. O César, a gente conhece o César, o Rafael, o Arnaldo, o Edson, a Marisa. Para, ei, Deus quer fazer aqui, amém, irmãos? Estou chamando a sua atenção, Deus quer fazer aqui. Mas nós não estamos ouvindo. Vamos começar a ouvir, irmãos, e começar a crer. Vamos jogar esses orgulhos besta para fora. Se Deus está falando com você, você deve ter ousadia também de comunicar. Uma mulher, 18 anos encurvada, ele chegou assim para a mulher, quer ser curada? Ela falou, hã? Bota a mão nela, ela é curada. E aí o chefe da sinagoga, tem 6 dias na semana para ser curado, venha na semana, não venha no sábado. Para, mano. Sinagoga, lugar onde as pessoas se encontram, é lugar para aprender junto, é lugar para ter milagre, é lugar para Jesus curar, é lugar para a gente ouvir o que Deus está falando, amém, irmãos? Deus quer fazer isso nas nossas células, online, digital, presencial, não importa onde juntou, e hoje dá para juntar por um celular, que fácil, você clica, junta. E se o pessoal soubesse que nós temos isso hoje em dia, vai dizer, vocês estão ganhando o mundo inteiro, por quê? Por que não tem tanto milagre? Por quê? Mas todos podem ler a Bíblia. Pode subir a banda aqui. Então, Jesus vai em encontro dos amigos dele. E queria mostrar que ele estava lá para abençoá-los. Jesus foi lá, olha, vocês são da minha cidade, vocês são meus irmãos. Jesus foi mostrar que o tempo tão aguardado tinha chegado. Acabou. É agora. Eu vim repetir para você o que ele falou. É agora, você sabia? Ele quer curar você hoje, quer? Não está faltando vontade de Jesus, está faltando a gente reconhecer que Ele está aqui. E às vezes Ele está ali numa palavra daquele irmão simples, daquela irmã, que a gente não dá o devido valor. Está na palavra do pastor, do seu mesmo, do dedinho da sua célula, da sua célula mesmo. Está na palavra do seu amigo, aquele que você encontra toda semana. Você está entendendo? Mas a gente não honra nem os nossos amigos. A gente não honra nem o pessoal que está da célula. A gente não honra nem aquele que está ali, líder na igreja, para servir, para lavar os pés do outro, certo? Aí, sabe o que acontece? Não recebe. Eu só tenho a unção que eu reconheço. Eu tenho que reconhecer. Você viu essas 4 cantando aqui? Eu estava de olho fechado, eu falei, é uma pessoa cantando. O senhor falou, não é uma pessoa, mas é um coração cantando. Eu falei, Jesus, é um coração cantando. Eu admiro isto. Então eu adorei a Deus porque eu recebi. Todos eles estão ministrando. Eu falei só das vozes, mas de todos. E eu vejo pessoas aqui às vezes assim, ei, levanta uma mão. Aliás, o problema não é levantar as mãos. Aliás, graças a Deus que aqui não tem mais dirigente que faz assim, levanta a mão, abaixa a mão, leva a mão, pula, então fica aquele estresse. Não.
A gente faz o seguinte: nós estamos aqui para conectar com Deus. Você quer ir junto, nós vamos. Você não quer, tudo bem. Amém, irmãos? Se você conectou com Jesus, aí o seu corpo pode estender a mão, mas não se trata do corpo. Eu não meço a sua unção se você levanta a mão. Mas a indiferença não pode existir se Jesus está, se nós reconhecemos Jesus. Nessa reunião tem Jesus, mas alguns não reconhecem. Mas eles endureceram o coração, porque não era desse jeito que eles queriam que fosse. Era eu para estar cantando. Eu queria tanto ter um dom. Fica com essas coisas bestas. Quando você admira o dom que Deus deu para uma pessoa, você começa a entender que você também tem. Só é diferente. Você acha que Deus ia deixar alguém sem, algum filho sem presente? Ou Deus vai deixar algum filho sem dom? Então eu olho e admiro o seu dom. Isso me faz dizer: se Deus é capaz de fazer isso com ela, puxa, também tem para mim. Você percebe? Esse é o entendimento de quem Ele é e de quem eu sou. Eu venho dizer aqui que Jesus está presente, irmãos. Ele quer curar. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer fazer o que está escrito aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Jesus está querendo fazer isso hoje, amém? Mas sabe como Ele faz? Ele faz através de você. Ele faz através do amigo da sua célula. Ele faz através do César. Ele faz através do Tiago. Ele faz através da Vânia. Ele faz através de você operando caixa do mercado, passando as coisas para as pessoas. Então passa alguém, Deus fala para ela isso. Fala: mas eu sou só um caixa de mercado. Você fala: você é minha voz, você é minhas mãos, você é os meus pés aqui. Sim, talvez se você não falar, nunca vai me ouvir. Fala agora, porque está acabando. As compras estão acabando, está chegando no último. Agora vai pagar, tem uma chance ainda. Fala porque pode. Fala porque a única maneira dela ouvir é se uma pessoa falar. Então ela vai me ouvir, mas eu tenho que falar primeiro. Jesus está querendo fazer. Os cativos serão soltos. Quanta gente cativa? Cativa de pensamentos, cativa de mentira, cativa de doença, cativa de demônio, sem saber, que nem aquela mulher que estava 18 anos doente. Não estava doente, era uma opressão demoníaca. O da mão não, estava doente só. A gente não sabe, mas Ele sabe, amém? Jesus sabe. É com Ele que temos que andar. Os oprimidos serão libertos. Crianças oprimidas, famílias oprimidas. Ia chegar do tempo do favor do Senhor. O tempo do favor do Senhor já chegou e continua, amém, irmãos? Vai continuar até Ele voltar. Então vai executar juízo, mas até lá é o favor. Vamos abandonar pecado. Vamos deixar de falar a palavra torpe. Vamos deixar de rejeitar o irmão. Vamos deixar de criticar as pessoas só porque ele não fala que nem a gente, ele não tem a personalidade que a gente gosta. Vamos receber dele e vamos oferecer. Vamos ficar de pé, irmãos. Jesus habita no nosso meio. Jesus não habita no coração dos que creem e obedecem Jesus, mas esquece a perfeição. Seu irmão não tem que ser perfeito, mas receba dele. Receba de pessoas imperfeitas. Receba de pessoas que você acha menos que você. Outra coisa, comece a dar. Comece a dar o que Jesus te deu. Para de encolher a sua mão. Para de andar em depressão, de se comparar com outro, que se você não for o outro, nunca vai ser nada. Para com essa besteira. A laranjeira querendo ser goiabeira. Se você é laranjeira, produz laranja. Deixa a goiabeira produzir goiaba. Deixa a mangueira produzir manga. Vamos cantar?
Canta com o coração agora. Este é o lugar de louvor, uma de exaltação, onde os demônios tremem em meio à adoração. Este é um lar de cura, com fé podemos crer, olhamos só pra ti, Deus, vem faz o teu querer. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós cremos no que estamos cantando? Como é que vamos ver milagre aqui? Vai ter que aparecer Jesus de novo? Ele vai ter que... Porque se ele aparecer de novo, gente, aí era de juízo, que já era, aí já foi. Tem que aparecer anjão. Anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para abençoar as pessoas. Anjos, eles operam segundo a direção do Espírito Santo. Então você pode dizer que de certa forma os anjos obedecem nossas ordens. Como? A gente fala com Jesus, ele fala, quero fazer isso. E você pode dizer, anjo do Senhor, o Senhor quer curar hoje, pode curar. Eu invoco os anjos do Senhor, entende? É diferente. Eu vou ler algumas palavras proféticas que Deus deu. Quando eu leio palavras proféticas aqui, irmão, você pode dizer, é o César, é o outro. Não, é Deus que falou. Se você achar que é só minha, tá bom. Mas se você achar que é de Jesus, bom, é o que nós vamos experimentar. Eu vou ler palavras que Jesus disse através de um irmão que não é pastor, que não custa dia, mas um irmão que ama Jesus. Boa tarde, amados. Creio que o Senhor está querendo curar alguém que tem dor, uma pontada muito forte quando corre e fica doendo assim do lado da costela. Bom dia, amados. O Senhor quer curar alguém com dor no joelho direito, pode ser na rótula. O Senhor quer curar alguém com uma dor no quadril esquerdo, que vai para a perna. O Senhor, bom dia, amados. O Senhor está querendo curar alguém com a dor na parte externa da perna direita, acima do joelho. Amados, tive a impressão de alguém com dor no dedão do pé de baixo. Irmãos, pessoas doentes com dores na mandíbula, estão dormindo com muita pressão por causa de tensão na vida. Deus quer curar, amém? Deus falando através de pessoas aqui da nossa comunidade. Você crê? Você quer receber? Se você se candidata aqui, pode receber agora. Deus me deu muitas palavras aqui. Eu perguntei, Senhor, por que algumas parece que nunca se cumprem? Ele falou, então eu estou errado ou você não está me ouvindo? Aí eu fiquei assim do tipo, eu não posso dizer que eu não estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo? Eu estou te ouvindo agora, você? Ele falou, então o que é? É que elas não creem que vem de mim, não creem que veio de mim. E eu comecei a pensar, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser alguém melhor. Se eu for melhor, eles vão me reconhecer, ou vão reconhecer a ti. A gente pensa assim, não pensa? É? E aí esse texto que eu li hoje mostra o seguinte, não se trata, eles não reconheceram a mim, eles não me reconheceram na minha própria cidade. Um profeta não tem honra na sua casa, é difícil, porque as pessoas olham e falam, não pode ser você. Mas irmãos, Deus deu essa mensagem, porque isso não vai ser aqui assim, amém? O Senhor quer que a gente reconheça que Ele está falando por muitas pessoas,
Porque uma coisa eu pedi, da primeira vez que eu pus o pé nessa cidade, eu disse: Senhor, se eu vou ser pastor aqui, eu tenho um pedido a te fazer. Eu vou dizer para vocês, não sei se eu falei aqui uma vez. Eu falei: vou fazer um pedido aqui, Senhor. Eu não vou ser o grande apóstolo, eu não vou ser o dono da igreja, eu não vou ser o todo-poderoso que tem as respostas, não vou puxar para mim o negócio, é o Senhor que vai ter que fazer. E o Senhor vai ter que fazer isso com muitas pessoas, para eles verem que é verdade o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo habita em todos, que todos os que creem podem fazer as tuas obras, e que não é porque eu pude estudar mais, não é porque eu aprendi mais cedo, porque não se trata de mim, eu só obedeci mais cedo. Mas se você obedecer hoje, meu irmão, amanhã você pode estar mais avançado do que eu, porque tudo depende de Jesus, tudo depende da paixão por Ele, é a paixão por Ele. Então nós vamos orar nesse sentido, amém? Eu quero convidar a nossa igreja toda a começarmos a crer nas palavras de Jesus. Mas pode haver falsa profecia. Examina, você tem o Espírito Santo, encoraja, consola, edifica, é de Jesus. Está de acordo com a palavra? Está. Eu não conheço a palavra, então você tem que conhecer a palavra. Mas se você não conhece o suficiente, vá para alguém que conhece e fala para mim, olha, o que você acha dessa palavra aqui? Ela já vai dizer, é até bonitinha, só que a Bíblia não diz isso. Por quê? Aí ela vai dizer, é porque eu li. E não é isso que diz. Então eu vou confiar nela para discernir, amém? Assim nós crescemos juntos, irmãos. Me ensina a ouvir. Olha, isto aqui é assim, assim. Se fosse isso, teria dito dessa maneira. Olha o que a Bíblia diz. Aí eu vou dizer, obrigado, né, já. Mas ela conhece Jesus e ela conhece a Bíblia. Estão entendendo, irmãos? Vamos experimentar isso, amém? Vai ter muitos milagres vão acontecer agora. Palavras que já foram ditas, Deus vai reforçar e vai começar a mudar. E você vai transmitir palavras. Você vai receber palavras para encorajar a outros. Você vai receber palavras de cura. Não critique o irmão porque ele é diferente de você, não tem a sua personalidade, não tem seu estilo, não tem a sua raça, a sua cor, a sua formação. Esquece, é besteira. O que importa é Jesus, Ele é tudo, Ele vive em todos, Ele é tudo em todos. Quero convidar você a adorá-lo finalmente aqui, e dizendo, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Você quer isso? Você quer isso para Ele? A vida está, a vida está, milagres, o milagre de transformação, o milagre das pessoas. Declare isso. Damos tudo a Ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em Teu nome, ó Jesus. A vida está em Teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a Ti, ó Jesus. Damos tudo a Ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Vamos declarar isso com fé, irmãos. Oh, recebo. Sei que estás trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão. Sei
Nós rendemos tudo a Ti, Jesus, damos tudo a Ti. Eu queria fazer um desafio para todos nós. Não se conforme mais em ver pessoas nas trevas. Não se conforme mais em ver pessoas doentes. Não se conforme mais com pessoas com opressão demoníaca. Se você viu, é com você mesmo. Não precisa chamar a autoridade superior habita em você, Jesus Cristo o Senhor. Chame os irmãos juntos, vamos juntos. Mas é porque Ele já está aí. Vamos louvar a Ele. Glória a Jesus. A vida está no nome dEle. Milagres, vamos ver. Vamos dizer assim: milagres, eu vou ver na minha casa. Diga: milagres eu vou ver na minha casa. Diga: milagres eu vou ver na minha empresa. Milagres eu vou ver no meu trabalho. Milagres eu vou ver na minha família, porque é Ele que está operando. Diga: milagres eu vou ver nos meus parentes. Milagres eu vou ver aonde eu estiver. Milagres eu vou ver, porque a vida está nele e a vida dele foi dada a mim.